O que está aí para vocês? Dá para ver? Sim. Dá sim, essa questão é interessante, né? A questão começou a gravação já. Uhum. Vou desligar aqui para graça. Agora sumiu a tela. Pois é, está carregando aqui. É a internet, gente. Vocês... Apareceu. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala, eu não sei mexer muito bem para colocar, então vou pedir a atenção de vocês aqui para a gente poder resolver essa questão, tá? E antes de eu resolver, eu quero que vocês tentem aí juntamente comigo. A exclusão digital é um conceito que diz respeito às extensas camadas sociais que ficaram à margem do fenômeno da sociedade da informação e da extensão das redes digitais. O problema da exclusão digital se apresenta como um dos maiores desafios dos dias de hoje, com implicações diretas e indiretas sobre os mais variados aspectos da sociedade contemporânea. Nessa nova sociedade, o conhecimento é essencial para aumentar a produtividade e a competição global. É fundamental para a invenção, para a inovação e para a geração de riqueza. As tecnologias de informação e comunicação, as TICs, provêm uma fundação para a construção e aplicação do conhecimento nos setores públicos e privados. É nesse contexto que se aplica o termo exclusão digital, referente à falta de acesso às vantagens e aos benefícios trazidos por essas novas tecnologias, por motivos sociais, econômicos, políticos ou culturais. Considerando as ideias do texto acima, avalie as afirmações a seguir. Vamos lá. 1. Um mapeamento da exclusão digital no Brasil permite aos gestores de políticas públicas escolherem o público-alvo de possíveis ações de inclusão digital? O que vocês me dizem? É no caso para dizer se é verdadeiro ou falso isso? Isso, ali embaixo vai perguntar, é correto apenas o que se afirma em, né? Letra A, 1 e 2, B, 2 e 4, conseguem ver, né? Deixa eu ver como é que tá aí. Consegue, sim. Então, a questão número 1, vamos ler de novo? Está falando sobre a exclusão digital. Um mapeamento da exclusão digital no Brasil. Vamos imaginar que vamos mapear... Oi? Eu acho que é real, é verdade. Eu também entendo como verdadeiro. Conseguem entender? Então, Sim. se mapearmos a exclusão digital no Brasil, vai permitir que os gestores de políticas públicas escolham, né, o público-alvo de possíveis ações para fazer essa inclusão digital. Então, a partir do mapeamento dessa exclusão, vai se conseguir intervir, né? Sim, seria até o papel do IBGE, né? Ok. Então, número 1, correto. Número 2, o uso das TICs pode cumprir um papel social ao prover informações àqueles que tiveram esse direito negado ou negligenciado e, portanto, permitir maiores graus de mobilidade social e econômica? Deixa eu tirar isso aqui daqui só um pouquinho. Vamos lá de novo. Me ajudem aí. O uso das TICs pode cumprir um papel social ao prover informações àqueles que tiveram esse direito negado ou negligenciado e, portanto, permitir maiores graus de mobilidade social e econômica? Também colocaria como verdadeiro. Também colocaria como verdadeiro. Eu também. Conseguiram? Sim. Ok. Número 3. O direito à informação diferencia-se dos direitos sociais, uma vez que esses estão focados nas relações entre os indivíduos e aqueles na relação entre o indivíduo e o conhecimento? De novo, vamos lá. O direito à informação diferencia-se dos direitos sociais,
uma vez que esses estão focados nas relações entre os indivíduos. E aqueles na relação entre o indivíduo e o conhecimento? Sei lá, tá estranho, eu botaria aqui falso. Eu botaria aqui falso pela lógica das afirmativas abaixo, né? Também é uma, né? Que a gente vai eliminando, né? Então, quando a gente fala em direitos sociais, gente, o direito à informação é um direito social? É, né? Eu acredito que sim. Então, a letra 3 está Errada. errada. Só tem uma alternativa lá embaixo. Letra 4. O maior problema de acesso digital no Brasil está na deficitária tecnologia existente em território nacional, muito aquém da disponível na maior parte dos países do primeiro mundo? Eu acho que não é o maior problema, né? Botaria falso. Eu botaria falso também. Sei lá, No quando caso, generaliza assinaria- muito, eu desconfio ali. O maior problema do... Não. Então, qual é a questão correta, gente? É Letra A. a... Letra A. Conseguiram, então, pegar ali? Tranquilo, né? Eu só fiquei com uma dúvida na cabeça. O que poderia, tipo, causar exclusão digital no sentido de âmbitos culturais? A exclusão digital, ela te impede de uma série de coisas. Não sei, não entendi a tua pergunta, William. Não, porque ali no fim do texto, ali, é nesse contexto que se aplica o termo exclusão digital, referente à falta de acesso às vantagens e benefícios trazidos por essas novas tecnologias. Ah, tá. Esquece. Entendeu? Sim. Tá claro? Sim. Então tá, gente. Vocês estão mais afiados do que eu pensei. Tá tudo certo. Bora para a próxima? Vamos lá. Oi, Paula. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paula. Oi, Tudo boa noite, bem? gente. Boa Dá uma noite. piadinha. Dá um oi para vocês. Oi, Paula. Até, Prof. Grazi, essa questão foi de qual ano, tu sabe? 2011. Ah, tá. Beleza. Grazi, posso só dar um recado bem rapidinho? Claro, fica à vontade. Pessoal, não esqueçam de preencher o questionário. Quem ainda não preencheu, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo que eu auxilio no preenchimento. Lembrando que o questionário é uma das fases do ENAD, embora olhando os rostinhos aqui de quem está presente na reunião, vi que a maioria de vocês já preencheu, mas só para reforçar o convite e o lembrete. Obrigada, Paula. Posso apresentar, então? Acho que vou compartilhar pode, aqui. Fica à vontade. Claro, Vânia. Então, eu vou compartilhar, apresentar duas questões para Oi, Fran. botar o tempo. Boa noite. Boa noite, Fran. Oi, Seja boa bem-vinda. noite. Tudo bem? Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá visível. Sim. Tá certo. Então, eu separei as questões a questão discursiva 3 e as questões objetivas 15 e 32, mas a 32 eu vou gravar um vídeo à parte para não ficar muito extensa, né, as minhas resoluções. Então, aqui, né, a questão discursiva 3, ela é uma questão relacionada a gerenciamento de resíduos. Então, ela diz ali, né, sabemos que no Brasil são geradas milhares de toneladas de resíduos diariamente. Porém, esses mesmos resíduos não são percebidos como uma significativa preocupação ambiental pela nossa sociedade. Essa problemática quase sempre é evitada até o momento em que se acarretam ameaças, iniquidades e problemas ambientais mais graves às pessoas que estão diretamente ligadas a esse contexto, tais como as populações que habitam o entorno de áreas degradadas, a exemplo daquelas onde a deposição de resíduos se apresenta potencial e efetivamente com altos níveis de poluição e contaminação. Para retratarmos diretamente o problema dos resíduos químicos especificamente,
Devemos considerar que a química é uma das ciências que mais trouxe benefícios para a sociedade nos últimos tempos. Entretanto, um dos questionamentos mais graves relacionados ao uso inadequado da química refere-se aos danos e riscos ambientais causados pela geração de resíduos. Considerando a necessidade urgente de instituições de ensino superior que sediam aulas práticas de química possuírem um programa de gerenciamento de resíduos, elabore um texto dissertativo contemplando atitudes efetivas para a solução do problema em questão, tendo como embasamento os 3 questionamentos abaixo. Então, essa questão, né, o que ela pedia de vocês era redigir um texto, né, a respeito dessa problemática do gerenciamento de resíduos, e ela dava 3 questões, né, meio que norteadoras, que ao responder essas questões, você teria, né, embasamento para redigir o seu texto. Então, a questão A, o que você entende por resíduos químicos? A questão B, qual o grau de importância do gerenciamento de resíduo químico para o meio ambiente? E quais os tipos de resíduo que o gerenciamento deve contemplar? Então, em relação à primeira questão, né, o que você entende por resíduos químicos? Então, só assim para a gente tentar chegar ali no... Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, prof, você consegue Oi. voltar só ali na questão, por gentileza? Consigo. Mais uma. Aí, ó. Aqui? Isso aí. É uma questão minha de interpretação, né? Porque ele está falando ali, considerando a necessidade urgente de instituições de ensino superior que cediam as aulas práticas, ter esse programa de gerenciamento, ele elabora um texto contemplando atitudes efetivas para a solução do problema em questão. O problema em questão é o gerenciamento de resíduos ou é o gerenciamento de resíduos dentro dos laboratórios das instituições de ensino superior? Na verdade, eu vejo que o problema seria o fato de alguns lugares não terem esse programa de gerenciamento, né, de resíduos. Mas não especificamente em instituições de ensino. É porque eu achei que ficou dúbio, assim, eu fiquei sem entender se é para falar especificamente das instituições de ensino, né? Dos laboratórios das instituições de ensino, ou se é para falar no mundo geral, ali, indústria. Na verdade, aqui seria dentro do contexto das instituições de ensino superior, né? O que fazer com os resíduos que são gerados nessas aulas práticas, né? Porque em relação às indústrias, acho que tem bastante fiscalização, assim, também, mas ele apresenta isso como se as instituições de ensino superior, nem todas elas tivessem esse tratamento correto, ou não tivessem, mas nem todos os lugares ainda têm essa preocupação ou têm dificuldade de implantar esses programas de gerenciamento. Eu interpretei nesse sentido, não sei se ficou claro. Mas não em relação a todos os laboratórios de uma maneira geral, né? O problema que ele está enfocando aqui é em relação aos resíduos que são gerados nas aulas práticas, né, do ensino superior. Tá ótimo, era isso mesmo, prof. Tá, escutei que mais alguém levantou a mão, que eu não estou vendo a tela, né? Não fui eu, mas já foi respondido já. Então tá bom. Bom, continuando. Então, né, só assim, algumas definições, né, para a gente chegar na definição do resíduo químico, né? Então, resíduos, de uma maneira geral, são materiais que são considerados sem utilidades por seu possuidor, né? Então, o fato de ser um resíduo em si não é necessariamente um problema nesse contexto, mas o fato deles serem resíduos, considerados resíduos perigosos, né? Então, essa aqui é uma definição que eu peguei até de uma normativa, né, que define, né, os resíduos, né, podendo ser sólidos, semissólidos, líquidos, não passíveis de tratamento, resultantes de diversas atividades, né, aqui ele está falando de uma maneira mais geral, pode ser laboratório de pesquisa, de análise, industrial, e que apresentam periculosidade efetiva e potencial à saúde humana e o meio ambiente. Então, isso que define, né, o fato de um resíduo ser perigoso. E por conta dessas características, né, então, a gente precisa ter uma série de cuidados especiais com esses resíduos, né, em relação a condicionamento, né, a forma de coleta, transporte, a maneira de armazenar e como que você vai tratar e dar uma disposição final para esse resíduo.
E dentro, né, dessa questão de resíduos perigosos, a gente tem os resíduos químicos, que são esses que são gerados nas aulas práticas, né. Então, daí tem uma resolução do CONAMA, né, que traz ali, resíduo químico é todo material ou substância com característica de periculosidade, né, e quando eles não são submetidos a processo de reutilização ou reciclagem, né, então eles não têm, né, não consegue se dar nenhuma utilidade para ele, podem causar riscos à saúde pública e ao meio ambiente, né, e esses riscos, eles estão relacionados às suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Então, aqui nesse item, você tinha que tentar trazer, não necessariamente a resolução do CONAMA, né, eu trouxe ela aqui para ilustrar, mas o que é o seu entendimento por esse resíduo químico, né? Então, esse resíduo, ele é uma substância que não tem utilidade e que ele apresenta um determinado perigo, né, seja para a saúde pública ou meio ambiente, e que esses riscos que ele acarreta, ele vai depender de várias características que ele tem. Né, que no caso aqui a CONAMA traz a questão da inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Né, e esses conceitos, né, mais a fundo, eles estão presentes em outras normativas. Por exemplo, tem uma NBR que classifica exatamente, né, como que eu vou classificar um resíduo como inflamável, como corrosivo, né, as questões de reatividade e toxicidade, mas nessa questão não entendo que haveria necessidade de aprofundar, apenas ter o conhecimento de quais são essas características, né. Então, aqui você consegue já ter um início para a sua dissertação, né, definindo o que é esse resíduo químico. E aí, definindo o que é esse resíduo químico, né, e o que ele pode causar, né, que é aquele risco à saúde pública, aí você passa a refletir a respeito da pergunta B, né, qual o grau de importância, então, de você realizar esse gerenciamento de resíduo químico para a questão do meio ambiente. Né? Então, o grau de importância é que é extremamente importante, porque você, ao fazer o correto, né, tratamento e destino desse resíduo, você evita que ele vá parar no meio ambiente, né? Você evita que ele vá ser descartado de uma forma incorreta, né? Porque esse descarte incorreto, ele vai trazer uma série de problemas ambientais, né, de poluição dos compartimentos ambientais e, consequentemente, trazendo danos aos seres vivos. E aí, ali no enunciado, ele fala, né, estratégias, maneiras de se fazer, né, esse gerenciamento de resíduos. E aí, né, um tópico importante, né, de como cuidar e como gerenciar esses resíduos do meio ambiente é você ter, né, em primeiro lugar, um laboratório muito organizado, né, no sentido de você conhecer, né, o que você tem no seu laboratório, que resíduos que você está gerando, fazer a rotulagem, né, por exemplo, correta de frascos de solução. Então, eu já tive a experiência de trabalhar em laboratórios que os alunos, eles, né, faziam lá uma determinada solução e deixavam o frasco lá em cima da mesa sem identificação, ou colocava uma folhinha de papel do lado, aquela folha sumia, aí ninguém nunca mais ia saber o que era aquele reagente. Então, se você não conhece o que você está produzindo, o que você tem ali no seu laboratório, você não consegue dar o destino adequado, né? Então, você tem que trabalhar nessa questão de organização para diminuir, né, o que eles chamam, né, de passivos, que são essas substâncias que ou você não consegue caracterizar direito, ou você tem muita dificuldade de tratar, né, por desconhecer o que é, ou ser uma mistura muito complexa. Então, a organização do laboratório, ela tem um efeito positivo, né, nessa diminuição desse passivo. Outro ponto importante, né, em relação a essas estratégias, né, dando continuidade aqui, acho que eu já expliquei anteriormente, né, conhecer essas substâncias, né, conhecer as quantidades, para você conseguir segregar elas, né, porque às vezes não adianta a tua universidade ter lá uma empresa que ela contrate, ou ter um próprio laboratório de tratamento de resíduos, né, eu já trabalhei numa universidade que tinha o seu próprio laboratório para tratar esses resíduos, mas se você enviar para lá sem a identificação correta e sem uma mínima segregação, porque aí você dificulta o trabalho deles, e aí eles também não conseguem tratar, e aí às vezes acaba tendo que contratar uma outra empresa que vai fazer a incineração daquilo, e gera um outro problema ambiental. Então, é muito importante você conhecer o seu resíduo, você separar da melhor maneira possível, segregar, identificar, para você ter, né, esse efetivo gerenciamento dos resíduos.
Outra estratégia também é trabalhar na questão da minimização, né? Será que eu não posso, ao invés de escolher um procedimento que eu vou usar 50, 100 ml, escolher um que eu vou usar 10 ml, né? Tentar manter ali as proporções, mas trabalhar todo mundo com volumes mais reduzidos para eu ter menos quantidade de resíduo produzido? Ou então, será que eu não posso tentar pesquisar e escolher, né, que sempre que possível, substituir resíduos que tenham características mais perigosas por menos perigosos? Então, tudo isso são estratégias, né, que vão me ajudar a implantar esse meu programa de gerenciamento de resíduos, né, que é extremamente importante para a gente evitar problemas relacionados ao meio ambiente. Então, essas são algumas das palavras, né, algumas das atitudes que a gente poderia ter para colocar na nossa dissertação, né, e assim, e daí com isso a gente, esqueci de falar do reuso. Uma outra questão, né, a questão de reuso e reciclagem, né, então, já vi laboratórios que conseguem fazer destilação e recuperação de solventes, então, às vezes, para aquela análise onde aquele solvente foi gerado, eu não consigo reutilizar, mas às vezes eu tenho uma análise que não requer tanta pureza, então eu consigo fornecer. Então, já tive experiência, por exemplo, de trabalhar num laboratório que fazia extração com solventes de alta pureza para cromatografia, e aí depois o solvente que sobrava para a cromatografia não servia, mas para o pessoal de ciência orgânica acabava servindo. Então, a gente, né, conseguia ter essa reciclagem, esse reuso. Então, tudo isso faz parte de um bom programa de gerenciamento, fazer o máximo de esforço para ter a menor quantidade de resíduo sendo gerado, né? Aproveitar ao máximo aquele resíduo. E aí, com isso, a gente chega na última pergunta, né? Que seriam quais são esses resíduos, quais que eu tenho que separar, com o que eu tenho que me preocupar. E aí, né, existem várias normas e várias listas, né, com várias classes de produtos, né, de resíduos que a gente tem que se preocupar no gerenciamento, mas eu trouxe aqui alguns mais principais, né, onde a gente pode separar os ácidos, as bases, em relação aos solventes orgânicos, separar os halogenados dos não halogenados, tentar fazer sempre que possível a separação daquelas soluções que têm espécies de metais pesados, né, que requerem tipos de tratamento às vezes diferentes, soluções com mercúrio, que é uma espécie assim bem crítica assim para a questão do meio ambiente, e não pensar somente em reagentes, né? Lembrar que quando a gente faz as aulas práticas, né, quando a gente faz a atividade de laboratório, não é só com a reagente que a gente está trabalhando, tem outros materiais que também são utilizados e também podem ser considerados ali como resíduos, né? Então, as luvas que foram utilizadas, o papel filtro, papel de pH, algumas amostras que ficam contaminadas, vidrarias quebradas, então eu tenho que pensar em tudo isso, né? O que fazer com esses materiais, né? Se eu posso mandar para reciclagem, se eu tenho que dar um destino especial para eles. Então, tudo isso faz parte de um bom programa de gerenciamento de resíduos, né? Então, você respondendo esses três itens, você conseguiria elaborar um texto, né, propondo essas estratégias para que o seu laboratório, né, de ensino, né, você consiga tratar e gerenciar, não tratar, né, você consiga fazer o gerenciamento desses resíduos, dar os destinos adequados, né, da melhor maneira possível. Então, eu entendo que essas seriam as informações que deveriam estar contempladas no texto, né, para você ter, assim, sucesso, né, no texto dissertativo que você fosse elaborar. Alguém quer fazer algum comentário dessa questão? Achou que faltou alguma informação? Tudo certo? Acho que no caso aí é o máximo de informações que a gente poderia colocar, né? No caso, obviamente, a gente não iria, por exemplo, se caísse, colocar a lei, digamos assim, né? Ia colocar só a informação, né, e tal. Uhum. É trazer da memória, né, a questão das práticas, né, de laboratório e tentar realmente pensar, né, na rotina, né, quando, né, você está trabalhando lá no laboratório, como que era feito, né, às vezes até nos próprios roteiros, né, explica, não descarte esse material na pia, descarte no frasco especial, separe tal reagente, faça isso com as luvas, faça isso com... Então, era trazer também para a memória a própria vivência de experiência de laboratório, né, que vocês têm na graduação, né.
não necessariamente trazer as normas e as leis, né, acabei só mais para ilustrar, né, que existe normativa para tudo isso, né, na hora de montar esse programa de gerenciamento, mas ali na questão do ENAD, vocês iam trazer muito do conhecimento prático mesmo da vivência do curso de graduação de vocês, né. Vou só ler aqui o que alguém colocou aqui na UFSC, os monitores mesmos que faziam tratamento de resíduos das aulas práticas, não sei se no IFSC é assim. Eu não conheço também como funciona o tratamento de resíduos do IFSC, né? Não sei se o Bechara conhece, porque como a gente não teve também experiência de aulas práticas, né? Eu me recordo que quando eu estudei na UFSC... Eu nunca dei uma aula sequer presencial no IFSC, Vânia. Pois é, então a gente está na mesma situação, né? Olha, o que eu lembro, assim, eu não sei se o pessoal que já teve no laboratório, tinha um técnico, e aí às vezes a gente deixava alguns, né, separava ali o que era ácido, o que era base, deixava tudo num becker grande, alguma coisa assim, e ele fazia o descarte correto. Bacana. Eu lembro que quando eu estudei na UFSC, eu lembro que a gente deixava num lugar determinado e tinha uma empresa terceirizada que vinha buscar, mas isso foi em 2016, não sei se atualmente é assim, né? Pode falar, Fran. Eu ia complementar, né, que a Alessandra comentou ali, que realmente a gente faz esse processo, né, de analisar, a maioria dos professores analisam, né, se aquele resíduo pode ser descartado na pia, como uma solução ali salina, que os íons não são poluentes, e quando acontece de ter algum poluente, a gente deixa num becker, ou às vezes eu já pedia os frascos ali, né, aqueles de reagentes para colocar os resíduos, e esses resíduos foi algo de discussão lá no presencial, porque o IFSC, a quantidade que a gente produz ali no campus é muito pequena, então para a gente pagar uma empresa para vir coletar, sim, seria um valor muito alto para o quanto a gente produz de resíduos. Então, a gente estava na discussão entre o pagar ou levar até o campus Florianópolis para eles juntarem com o resíduo deles de lá, porque tem um curso de técnico em química, e aí pagar para uma empresa buscar. Mas a gente não chegou a uma conclusão antes de sair para a ANP, né? Sim. Mas a gente tinha esse cuidado de não descartar na pia. A última universidade que eu estava, que ela é lá no sul de Minas Gerais, foi a primeira universidade que eu conheci que tem um laboratório de tratamento de resíduos da própria universidade, então tudo ia para esse laboratório, né? A gente só tinha que ter o trabalho de orientar bem os alunos, que era bem problemático, de segregar, separar, né, enviar da maneira correta, identificar. Isso era uma das questões que, quando eles implantaram o programa, dava muito problema. O pessoal só mandava o resíduo, sem identificação, chegava lá, virava tudo passivo, aí tinha que pagar para uma empresa terceirizada incinerar, né? Então, por isso que a questão de organização do laboratório, identificação, ela é, assim, bem importante. Você pode ter um super programa de um laboratório de resíduos na sua universidade, mas se você não fizer da maneira correta na sua rotina, também acaba não resolvendo, né? Então, só compartilhando nessa experiência da UFLA, né, que era onde eu estava antes. Então, eu vou resolver a segunda questão, que ela é um pouco mais rapidinho, para depois passar para o professor Bechara. A outra questão é a questão 15. As reações químicas podem ser evidenciadas por aspectos visuais, tais como a produção de gases, mudanças de cor e a formação de sólidos. Processos eletroquímicos podem ser caracterizados por essas evidências, como mostram as equações 1 e 2. Então, a equação 1, aqui mostra o ferro no estado de oxidação 3, né, uma solução que tem como característica a cor amarela, e após a reação, essa solução, né, passa a ter uma concentração de ferros no estado de oxidação 2 com característica de cor verde claro. E uma outra reação, ele mostra uma solução de cobre no estado de oxidação 2, que apresenta uma coloração azul, né, e após sofrer um processo de redução, eu tenho a presença do cobre agora no estado sólido. E aí, dito isso, né, ele continua aqui. Ao se construir a célula galvânica, né, então ele
mostra aqui essa célula formada, né, aqui com um eletrodo de platina e a solução de ferro, né, aqui que representa a ponte salina, e aqui do outro lado, né, o parzinho ali entre o cobre 2 e o cobre no estado zero. E aí ele traz a primeira informação, né? Será observado que a solução de íons ferro se tornará mais esverdeada. Então, ele está dando aqui uma indicação para a gente, né, que a reação que acontece aqui é essa reação de redução do ferro 3 para o ferro 2, né, que é evidenciada pela cor verde claro. Então, com isso, a gente já consegue extrair aqui algumas informações, né, de que o ferro está sofrendo redução, lembrando que o processo de redução é um processo que envolve ganho de elétrons, né, então essa reação que está sendo apresentada aqui é a semi-reação de redução. E uma semi-reação de redução, ela ocorre no cátodo, né, da célula galvânica. Depois ele traz uma outra informação, né, onde ele diz que, né, quando montou essa célula galvânica aqui, a solução de íons cobre se tornará mais azulada. Então aqui ele está dizendo para a gente que a reação que vai acontecer aqui é oposta a essa que está sendo representada, né? Então aqui eu vou ter a oxidação do cobre para cobre 2, né? Por isso que vai evidenciar por esse aparecimento dessa cor mais azulada. Então ele tá, com isso a gente consegue tirar a informação, né, de que o cobre está sofrendo oxidação, né? O processo de oxidação ele envolve essa perda de elétrons. Então aqui eu tenho representada a semi-reação de oxidação e a semi-reação de oxidação que numa célula galvânica vai acontecer ali no ânodo. E aí, com base, né, nessas informações que ele forneceu e que a gente consegue extrair do enunciado, ele traz as seguintes proposições, né? Então, ele fala lá no item A, que o fluxo de elétrons ocorrerá no sentido do eletrodo de ferro para o eletrodo de cobre. Né? Então, com base naquelas informações que a gente tirou ali do enunciado, a gente consegue concluir que essa afirmativa ela é uma afirmativa falsa. Né? Por quê? Porque se a gente está tendo uma reação ali de oxidação, né, uma semi-reação de oxidação relacionada ao cobre, então o cobre está fornecendo esses elétrons que vão fluir no sentido, né, do ferro. Então, o que é uma informação que ele está fornecendo aqui que é contrária, né? Ele está dizendo que o fluxo de elétrons é no sentido do eletrodo de ferro para o eletrodo de cobre. Mas, na verdade, é o contrário, é do eletrodo de cobre para o eletrodo de ferro, né? Então, a resposta que ele deu uma opção invertida, né? Então, por isso que ela é falsa. Depois, no item B, ele traz a informação. O potencial de redução do ferro 3 é maior que o potencial de redução do cobre 2. Então, a gente conseguiu extrair lá do enunciado, né, a informação de quem está sofrendo a redução, né, ali na célula galvânica é o ferro. Então, né, e sempre as espécies que têm os valores de potencial mais positivos são aquelas que tendem a se reduzir. Então, se é ele que está sofrendo essa redução, né, então essa informação ela é verdadeira. Além disso, né, eu até dei uma pesquisada, né, nos potenciais, só para ilustrar para vocês, né, então quando a gente pesquisa lá os potenciais de redução padrão das duas reações que eles trouxe de exemplo, né, então mostra mesmo que o potencial de redução do ferro ele é superior, então ele tende a se reduzir nesse processo. Então essa é a nossa a resposta, né, a resposta que é verdadeira. Então, vou só mostrar aqui o porquê que as outras são falsas, né. Então, na letra C, ele diz ali, o cátodo corresponde ao eletrodo de cobre. Então, o cátodo é o local onde vai acontecer a redução, mas a gente já viu ali pelas informações do enunciado que no eletrodo de cobre ocorre a oxidação, então é no ânodo, né? Então, o eletrodo de cobre, ele é o ânodo da minha célula galvânica. No item D, ele diz ali, ocorrerá a redução dos íons cobre 2. Né? Então, a gente também viu lá pelo enunciado que não é isso que acontece. Né? O que acontece é a oxidação do cobre. E depois, na letra E, ele traz a informação que ocorre a redução dos íons de ferro 2. Então, a gente também consegue extrair ali do enunciado, né, que não é isso que acontece. Na verdade, quem se reduz é o ferro 3 e não o ferro 2.
né? Então, por isso que essa afirmativa ela também é falsa. Então, essa questão, eu achei ela uma questão até relativamente simples, né? Ela só exigia de vocês relembrar alguns conceitos básicos ali de células galvânicas, né? De cátodo, ânodo, o que acontece nos processos de redução, de oxidação. E aí, né, analisando as informações que o próprio enunciado deu e relembrando alguns conceitozinhos básicos, não era muito difícil de responder essa questão. Ficou claro, assim, a explicação? Eu não vou fazer. Sim, ficou claro. Eu, pessoalmente, essa eu iria por eliminação. Por eliminação? É uma estratégia, né? Às vezes, né? Você vai naquelas que você tem certeza e aí alguma que você está em dúvida, às vezes você vai lá na resposta e se ela não está lá, às vezes você elimina, né? Uma estratégia de uso de tempo, né? Em questões de concurso, vestibulares, né? Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu não vou resolver a questão da parte de ensino de química para passar para o professor Bechara, para ele conseguir resolver 2 questões, depois eu gravo a próxima questão, deixo para vocês aí. Muito obrigado, professora Vânia. Vamos dar andamento aqui. Agora, só antes de começar a apresentar, William, nessas horas está tudo valendo, cara. Na hora do naufrágio, jacaré é tronco. A gente se agarra onde dá. Então, se você não lembrar mesmo do assunto, mas conseguir fazer por exclusão, tá valendo, pode fazer. Se alguém perguntar na prova, diz, não, eu resolvi tudo, não conta os detalhes, tá? É que, na realidade, ali, as outras alternativas ali que estavam falsas, o próprio enunciado dava de tirar, né? Então é muito mais prático também. Até como prova real, né, digamos assim. Exatamente. Bom, eu vou apresentar aqui a minha tela, mas tá a tela da professora Vânia ainda, eu acho que eu não consigo apresentar a minha. Ah, tá, legal, obrigado, professora. Deixa eu ver se agora vai. Beleza, só me confirmem se está visível para vocês, por favor, gente. Sim, visível. Beleza, então vamos lá. Continuação, né? Continuação. Todas essas questões que já foram resolvidas hoje são da prova de 2011. Uma prova que foi, eu acho que, bem legal, bem construída, tem questões médias, tem questões mais difíceis, talvez uma ou outra mais fácil. Eu acho que, no geral, a prova foi de média para difícil. Então, vamos lá. Eu escolhi fazer 2 questões, na verdade 3, mas não vai dar tempo de fazer as 3 hoje. Vou fazer 2, que estão relacionadas a reações químicas. São questões que estão ligadas diretamente à compreensão da reação química para poder resolver. E eles deram as equações químicas. Vamos lá. A primeira é a questão número 22. Questão 22 diz assim: os calcários são rochas sedimentares, que na maioria das vezes resultam da precipitação de carbonato de cálcio na forma de bicarbonatos. Podem ser encontrados no mar, em rios, lagos ou no subsolo, cavernas. Eles contêm minerais com quantidades acima de 30% de carbonato de cálcio, na forma de aragonita ou calcita. Quando o mineral predominante é a dolomita, que aí é uma mistura de carbonatos, carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, a rocha calcária é denominada calcário dolomítico. A calcite, carbonato de cálcio, é um mineral que pode se formar a partir de sedimentos químicos, nomeadamente íons de cálcio e bicarbonato, como segue. E ele dá uma equação química aqui montada já. Cálcio mais bicarbonato, formando carbonato, na forma de calcite, água e gás carbônico. O giz escolar, que a gente tanto já usou, que é o calcário poroso, calcário poroso de coloração branca, formado pela precipitação de carbonato de cálcio com micro-organismos. E a dolomita, essa mistura que ele citou aqui em cima, que é um mineral de carbonato de cálcio e magnésio. Os principais usos do calcário são produção de cimento Portland, produção de cal, correção de pH do solo na agricultura, fundente em metalurgia, como pedra ornamental, etc. O óxido de cálcio, também conhecido como cal virgem, é obtido por meio do aquecimento do carbonato de cálcio, calcário, conforme reação a seguir. Aí ele deu a equação química. Então tem o carbonato,
passando por um processo de aquecimento, originando o óxido de cálcio e liberando o dióxido de carbono. Em contato com a água, o óxido de cálcio, um dos produtos desta primeira etapa, que é um óxido de natureza básica, forma hidróxido de cálcio, de acordo com a reação. Aí ele mostra a segunda equação química. Ou melhor, a terceira, né? Terceira equação química. Óxido de cálcio mais água formando hidróxido de cálcio. Bacana. Até aqui, tudo de boa, suave. Olha o restante. Considere que uma amostra de 50 gramas de calcário contenha 10 gramas de carbonato de cálcio. Isso aqui é essencial, galera. É aqui que é o ponto de partida para a resolução da questão. 50 gramas de calcário tem 10 gramas de carbonato. E também que a obtenção do óxido de cálcio, essa segunda reação, é de 50% de carbonato de cálcio, né? E que todo o óxido de cálcio se transforma em hidróxido de cálcio. Considere ainda os dados. Bom, tem duas informações logo aqui. Uma relacionada à pureza, outra relacionada a rendimento. E ele deu as massas atômicas dos elementos envolvidos. Com base nessas informações, caso uma indústria de transformação necessite da fabricação de 740 toneladas de hidróxido de cálcio, quantas toneladas do calcário serão necessárias para essa produção? Então vamos ficar ligado para um detalhe logo de cara aqui. Ele está querendo saber a quantidade que vai ser necessária de calcário. Só que o calcário aparece aqui na reação do carbonato. E depois ele diz que quer fabricar 740 toneladas do hidróxido de cálcio, que aparece na segunda equação. Então, nós temos aqui de cara uma situação que vai envolver estequiometria com reações sucessivas. Ou seja, ele vai ter a necessidade de achar a quantidade de reagente em uma etapa, a partir desse dado fornecido de produto, numa outra etapa. Então, um caso de reações sucessivas. Aqui, quando ele fala que cada 50 gramas de calcário tem 10 de carbonato, ele está te dando um caso de pureza de reagente, porque nem toda massa de calcário é puramente carbonato de cálcio. E aqui ele está falando de rendimento. Então, olha lá o que eles conseguiram fazer. Numa única proposição, num único item da prova, eles conseguiram colocar 3 situações específicas de estequiometria. Reações sucessivas, pureza de reagente e rendimento da reação. Então, antes de resolver essa questão, vamos dar uma pincelada rapidinho e passar nesses 3 itens, só para recapitular. Só para recapitular. Qualquer dúvida, você pode falar aí, que eu não estou olhando o chat agora. Primeiro, regras fundamentais para resolver problemas de estequiometria. Isso aqui funciona como se fosse uma espécie de um tutorial, né? O que é que a gente faz? Primeiro passo, escrever e balancear uma equação química. Balancear é a mesma coisa que acertar os coeficientes. Bacana. Segundo passo, você vai identificar no texto, a partir da sua interpretação, quais foram os dados fornecidos e qual o problema a ser resolvido. Bacana, né? Depois você vai calcular os valores requisitados. E a relação é muito simples. Tem aquela regra de 3, que vocês já devem estar muito bem habituados a fazer. Aquela regra de 3 nasceu dessa relação estequiométrica, que diz que a quantidade mol sobre o coeficiente de uma substância X tem que ser igual à quantidade mol sobre o coeficiente de outra substância, da substância Y. Ou seja, a quantidade em mol de qualquer componente dividido pelo coeficiente deste componente tem que ter um resultado constante, desde que a equação esteja corretamente balanceada, né? Então, vamos lá. A quantidade mol sobre o coeficiente é constante. O que é N? Quantidade mol daquela substância. Mas, professor, o que é o coeficiente? O coeficiente não é simplesmente um númerozinho colocado ali aleatoriamente na hora de balancear. O coeficiente dá a proporção em mol. Então, quando a gente pega a quantidade mol e divide pela proporção em mol, o resultado tem que ser constante. Mas, professor, e se não tiver constante? É sinal que você errou o balanceamento. Então, vamos corrigir, tá? Bacana, né? Tranquilo. Isso aqui em linhas gerais, falando da estequiometria. Mas vamos lá.
A gente tem que calcular essa quantidade de mol, porque nem sempre a formação vem no problema. E aí, as formas de calcular a quantidade de mol? Vamos lembrar? Pode ser massa sobre a massa molar, vai te dar a quantidade de mol. Pode ser o volume sobre o volume molar, que também vai te dar a quantidade de mol. Lembrando que se esse volume estiver medido nas condições normais de temperatura e pressão, ele é fixo, 22,7, mas de maneira usual a gente usa 22,4, aproximadamente pouco mais do que 22 litros. E se for a quantidade de moléculas, você pega essa quantidade e divide pela constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. Então, aqui são 3 maneiras de calcular a quantidade em mol. Mas, professor, como é que eu vou fazer mesmo valendo na hora de resolver? Como é que vou achar essa proporção? Muito simples. Se o problema estiver envolvendo a quantidade em mol, quando o problema estiver envolvendo quantidade em mol, a relação vai ser simplesmente N, que já é quantidade de mol, sobre o coeficiente. Acabou. A relação é essa, é direta. Se o problema estiver envolvendo massa, aí você usa essa primeira transformação aqui. No lugar de mol, fica massa sobre massa molar. Aí você vai ter que massa sobre massa molar vezes o coeficiente vai ser constante. Se o problema estiver envolvendo volume gasoso, se for na CNTP, você já sabe que é 22 aproximadamente, né? Vai ficar assim, olha, volume sobre volume molar vezes o coeficiente, tem que dar um resultado também constante. E se for quantidade de moléculas? A quantidade de moléculas sobre a constante de Avogadro vezes o coeficiente tem que dar um resultado também constante. Então, cara, agora aqui é trabalho braçal. É só pegar os dados, substituir e achar essas quantidades. Bacana? Tranquilo? Outra coisa importante para a gente relembrar, tá? Outra coisa importante é que quando envolve reações sucessivas, que é o caso dessa questão do ENAD, ele vai dar provavelmente informações de uma etapa e de outra etapa. Por exemplo, ele dá a massa de uma substância na primeira etapa e quer saber a massa de um produto na segunda etapa. Então, você vai ter que pegar essas duas etapas, essas duas equações e transformar em uma só. Você vai achar uma equação global somando algebricamente as etapas. É um método análogo ao método da lei de Hess. Então, vamos pegar a nossa questão que ele deu? A primeira é carbonato de cálcio, que sofre aquecimento, origina óxido de cálcio e dióxido de carbono. Bacana, legal. Na segunda etapa, o óxido de cálcio vai reagir com a água, formando o hidróxido de cálcio. Nós temos essas duas etapas. O que a gente faz? Nós vamos somar algebricamente. Espécies químicas iguais em lados opostos, a gente pode simplificar. É o popular cortar, né? Que a gente fala, mas é simplificar. Então, a gente vai cortar ou simplificar óxido de cálcio do produto com óxido de cálcio do reagente. A nossa equação global ficou limpinha aqui. Então, nós vamos ter 1 mol de carbonato de cálcio reagindo com 1 mol de água, originando 1 mol de dióxido de carbono e 1 mol de hidróxido de cálcio. A proporção ficou 1 de carbonato para 1 de hidróxido de cálcio. Acabou. Essa é a proporção. Agora eu posso resolver a questão, porque eu tenho a substância envolvida na pergunta e no dado fornecido. Elas estão agora, essas duas substâncias, estão na mesma equação. Esse é o método das reações sucessivas. Agora vamos fazer um retrô para a gente recapitular sobre pureza e rendimento. Eu montei uma tabela aqui e depois desses slides eu mando lá no grupo para vocês relembrarem esses detalhes. Quando for pureza é sempre calculada sobre a massa do reagente. Pureza está relacionada à massa do reagente. E rendimento? Rendimento está relacionado à massa obtida. E a massa obtida é a massa do produto. Então, quando falar em pureza, você já sabe que você vai calcular sobre a massa do reagente. E quando for rendimento, é sobre a massa do produto. Mas como é que a gente vai achar essa quantidade de massa pura? É assim, a pureza é a massa pura sobre a massa total. Essa pureza ela pode sair na forma decimal. Você pode multiplicar depois para transformar em porcentagem, mas é a massa pura sobre a massa total. Bacana? E o rendimento é a massa obtida de verdade sobre a massa que, teoricamente, eu poderia obter. Então, é massa obtida sobre a massa teórica.
Tudo bem, professor, já lembrei isso aqui, bacana, de boa, mas como é que eu vou fazer agora para colocar isso na proporção? Você vai fazer assim. Aqui seria a relação de pureza. A pureza, você iria colocar massa sobre massa molar vezes o coeficiente. Mas a massa que a gente vai usar aqui é a massa que efetivamente reage. Então, é a massa pura. A massa pura sobre a massa molar vezes o coeficiente que é constante. Só que eu posso isolar a massa pura, passar multiplicando, olha, pureza vezes a massa total. Então, a pureza vezes a massa total sobre massa molar vezes o coeficiente vai ser um resultado constante. Bacana, né? Bacana, show de bola, pureza, acabou, não erro mais. Agora, como é que eu vou fazer com o rendimento? Ora, a massa que você vai colocar aqui é a massa teórica que, no máximo, poderia ser obtida. Então, seria a massa teórica sobre a massa molar vezes o coeficiente, é uma constante. Mas essa massa teórica vai ser isolada. Então, massa teórica é igual massa obtida sobre rendimento. Então, aqui, olha, no lugar de massa teórica, fica massa obtida sobre rendimento. Bacana? Com essas duas relações aqui, a gente vai resolver qualquer questão. Mesmo que naquela questão, como foi o caso do ENAD, eles resolveram misturar, colocaram rendimento e pureza na mesma questão. Vamos lá? Vamos fazer assim, olha, rapidão. Vamos voltar para a questão. Aqui nós já fizemos o método das reações sucessivas e agora nós temos a substância envolvida na pergunta e no dado. Agora essas duas substâncias estão na mesma equação. Vamos pegar as informações aqui de novo? Ó, em relação ao carbonato de cálcio, é possível concluir que tem 20% de pureza. Mas, professor, ele não disse que tinha 20%. Ele não disse diretamente. Mas olha lá, dentro de 50 tem 10, então é 20%. Acabou, é 20%. Então, a pureza do carbonato dentro do calcário é 20%. A massa molar do carbonato é de 100 gramas por mol. E a pergunta é justamente qual é a massa em toneladas desse calcário. Então, tá aqui, olha, a massa total, botei interrogação. Agora, vamos aqui no segundo membro, no produto, hidróxido de cálcio. Ele falou que o rendimento é de 50% para a produção desse bonitão aqui. Bacana. A massa molar é 74 gramas por mol. E ele disse que precisa obter 740 toneladas. Então, tá aqui, olha. Eu arrumei as informações que foram fornecidas e coloquei aqui em cima. Agora, vamos avançar. Vamos avançar. A gente sabe que quantidade de mol sobre o coeficiente de uma substância tem que ser igual a quantidade de mol sobre o coeficiente de outra substância. Mas só que a gente vai substituir a quantidade de mol por massa sobre massa molar, porque o problema está usando massa. Então, aqui, olha, no lugar de N, a gente coloca massa sobre massa molar. Massa sobre massa molar. Só que lembra de um detalhe. A massa do reagente que participa da reação é a massa pura, a massa que efetivamente reage. E no produto, aquilo que a gente poderia obter no máximo é o que nós chamamos de massa teórica. Então, ficou assim, massa pura sobre massa molar vezes coeficiente do carbonato é igual a massa teórica sobre massa molar vezes o coeficiente do hidróxido de cálcio. Mas vamos arrumar a nossa vida aqui. No lugar de massa pura, a gente coloca a porcentagem de pureza vezes a massa total. No lugar de massa teórica, é a massa obtida sobre o rendimento. Uma dica para não esquecer é que pureza lembra produto. Produto é uma multiplicação. A letra P de pureza te lembra a letra P de produto. E produto é uma multiplicação, então pureza multiplica. Rendimento lembra razão. Rendimento lembra razão. Razão é uma divisão. Então, rendimento está relacionado a uma divisão. E pureza está relacionado a um produto, a uma multiplicação. Então, aí eu não lembro, não esqueço mais. Agora ficou bacana. Vamos substituir esses dados? Vamos lá. No lugar de pureza, 20% ou 0,2. Massa total é a massa que eu quero obter. Está até grandão total aqui. Ó. Sobre massa molar, 100 gramas por mol, coeficiente da equação balanceada, 1. E aqui, gente, massa obtida, ele quer obter 740 toneladas. Rendimento, 50% ou 0,5. Massa molar, 74. Coeficiente, 1.
Agora a gente vai sair simplificando o que der para simplificar. Vamos lá. Vou simplificar grama do primeiro membro com grama do segundo membro. E agora eu vou simplificar aqui, olha, eu vou cortar logo o mol. Pronto, cortei logo o mol pela raiz, olha. Mol com mol. De novo, mol com mol. Cara, a única grandeza que não foi simplificada foi tonelada. Então, a única unidade de medida que pode ir para a resposta é tonelada. A gente conseguiu simplificar grama e mol. Vamos arrumar? Vamos arrumar. Aqui ficou 0,2 vezes massa total sobre 100 é igual. 740 sobre 74 deu 10. Então, ficou 10 sobre 0,5. Vamos arrumar mais bonitinho agora. Esse 100 passou multiplicando, 0,2 passou dividindo. Ora, fala sério, né? 0,2 vezes 0,5, 0,1. 10 sobre 10 vezes 100, 1.000. 1.000 sobre 0,1, 10.000. Portanto, a massa total é de 10.000 toneladas ou 10 milhões de quilos de calcário. Bacana, legal. Alguma dúvida? Deu para entender o procedimento? Dá para sobreviver com essas relações? Manda aí para mim. Deixa eu dar uma olhada no chat, ver se alguém falou alguma coisa. Ah, já viu logo que não é nem letra A nem letra B, né? Ah, bacana, bacana, show. Revisão boa, legal, tranquilo. Bacana, então. Ótimo, que bom que vocês conseguiram compreender. Só tem um pequeno detalhe, gente, é que eu me programei para 3 questões, né? Mas o tempo está muito exíguo, já são 9h30. Eu vou gravar 2 questões para vocês e aí eu encaminho para ser disponibilizado no canal da licenciatura. Pode ser? Já são 9h32 para a gente não passar muito tempo aqui. Pode ser, professor. Obrigado. Beleza, então, gente. Gostaria de agradecer a participação de todos. Eu espero que vocês tenham compreendido não só essa questão, mas todas as questões que foram mostradas hoje. O nosso objetivo é estar sempre ao lado de vocês, dar um apoio, trocar ideias, trocar experiência, para que vocês se sintam cada vez mais tranquilos, mais confortáveis para encarar essa prova do ENAD. Lembrando que isso é muito significativo, não só para vocês, como para o curso inteiro do IFES, tá? Vamos correr atrás de um ótimo resultado, levantar nossa nota, que nós merecemos isso. Professora Paula, professora Grazi, professora Vânia, professora Fran, vocês gostariam de dar mais algum comentário, mais alguma palavra? Fiquem à vontade, por favor. Não, é isso, professor Bechara. Obrigada pela organização dos encontros. A gente fica feliz em perceber que os estudantes estão envolvidos, estão participando, estão assistindo aos vídeos, estão participando aqui dos encontros síncronos, resolvendo as questões com a gente. Isso é muito importante. O objetivo da gente realizar esses encontros é justamente deixá-los seguros, preparados, e que vocês sintam que a gente está com vocês, então vocês não estão indo para a prova do ENAD sozinhos, mas é um curso inteiro que está indo junto. E agradecer a participação de vocês, lembrar de novo o preenchimento do questionário do estudante. Postei lá agora no grupo de WhatsApp dos alunos um textinho explicativo, tirando dúvidas sobre a questão do questionário, caso alguém tenha alguma dúvida. E qualquer coisa, contem conosco, assistam os vídeos que a gente está postando no YouTube. Então, nós já temos ali no nosso canal toda uma playlist com várias questões resolvidas. Peguem as provas, trabalhem em cima delas, exercitem a resolução de questões, vejam como é que vocês vão, que é esse exercício de conhecer também a forma de organização das provas, de exercitar o processo de resolução, que vai melhorar cada vez mais também o desempenho de vocês e, consequentemente, o desempenho do nosso curso. É isso, e obrigada também a todos os professores por a organização desse momento. Só queria comentar uma coisa. Eu vou mandar ali uma foto do meu questionário no grupo para os alunos que já responderam, ver se isso aconteceu com vocês, porque o meu está dando que não foi possível. Peraí, deixa eu ler aqui, que eu bati uma foto.
Você não está inscrito nessa edição do ENAD. Entre em contato com o coordenador do seu curso para receber informações sobre a inscrição e orientação acerca das próximas ações no sistema ENAD. Alguém teve isso? Ali, tu já tinha respondido da primeira vez? Sim. E daí tinha dado tudo certo? Tudo certo. Tá, então a orientação que eles estão dando é que acessem novamente em outro momento. Então, se tu puder depois fazer um novo acesso e informar se isso está acontecendo ainda, daí tu me avisa que a gente faz a verificação certinho. Beleza. Tenta dar uma olhada também ali naquele texto que eu enviei, que a Procuradoria Educacional organizou, que talvez ele tenha algumas dicas também com relação a isso, que são problemas muito comuns que estão acontecendo com diferentes estudantes no Brasil, assim. Ah, então tá. Obrigada. Obrigada, Ali. Bom, então uma boa noite a todos, muito obrigado pela participação e, gente, contem sempre com a gente, tá? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Boa noite. Tchau, pessoal, boa noite. Boa noite.